de 100 metros que nós precisamos vencer. Ele não é somente uma meta em que nós possamos andar, ele é uma maratona em que nós venceremos e por fim obteremos o reino dos céus. É uma maratona de todos os dias uma vitória, todos os dias uma batalha, todos os dias o Senhor nos leva a um nível alto, a um nível maior, porque a vida cristã é o nosso dia a dia. Quando nós falamos aqui, e não nos cansemos de fazer o bem, porque em seu tempo ceifará, o Senhor tem promessa. O Senhor nos faz aqui uma promessa em que nós possamos nos agarrar e ter esperança todos os dias para estarmos aqui a cada culto, estarmos aqui a cada oração, estarmos com o Senhor a cada devocional, porque nós entendemos que não está fácil o nosso cotidiano. Se nós olharmos um jornal, nós só olhamos e falamos, não tem mais jeito. Se nós olharmos uma rede social, nós paramos e falamos, não tem mais jeito, não tem mais conserto, não tem mais amor. Mas aí vem o Senhor e fala o quê? Não desanime, não canse de fazer o bem, pois em seu tempo você ceifará. No estudo que eu estava lendo, a tradução que eu li ali nos Salmos, foi diferente da que eu li, mas a que eu li fala assim, aqueles que semeiam chorando, façam a colheita com alegria. Aqueles que saem chorando, levando a semente para semear, voltará com os feixes da colheita em seus braços com alegria. A vitória do Senhor é hoje, a vitória do Senhor é nesta semana, esta semana em que o Senhor nos levará a tomar posse de tudo aquilo que Ele te prometeu, tudo aquilo que Ele tem colocado no seu coração, tudo aquilo que Ele tem proposto para você orar nesta semana. O Senhor te levará à vitória. Amém? Quando nós falamos de maratona, é algo que não termina em um dia, mas nós sabemos que a vitória vem. Nós sabemos que lá na frente vai ter um troféu, porque desistir é uma escolha, mas o Senhor fala para nós não desanimar. O Senhor fala para nós perseverar. A palavra do Senhor vai falar lá em Eclesiastes que nós precisamos estar unidos com os irmãos, nem que sejam de 2 em 2, que é o que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Porque a palavra do Senhor diz em Eclesiastes que quando um está fraco, o outro pega na mão e levanta. Talvez você chegou aqui pensando, não tem jeito, essa semana eu não consigo pagar essa conta, essa semana eu não consigo resolver tal problema, e o Senhor está falando nessa noite, vai resolver. Você vai conseguir. Nesta noite eu estou te renovando, nesta noite eu estou te capacitando, nesta noite eu estou te dando a vitória necessária para você ir lá e vencer. É uma opção que nós temos de desistir, porque o inimigo, ele tem matado as pessoas aos poucos, desanimando, fazendo elas pararem, fazendo elas deixarem de orar, fazendo elas pararem de buscar, de acreditar, de ter fé naquilo que o Senhor prometeu. Porque quando o Senhor fala para não desistir, quando o Senhor fala aqui que nós devemos ir chorando, andando, mas plantando, fala disso. Fala de você não desistir da sua oração, fala de você não desanimar da sua leitura, fala de você não desanimar daquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Não desanime do teu ministério, não desanime dos dons que o Senhor te deu. O Senhor te deu algo, o Senhor te entregou um talento para que você fosse instrumento do Senhor aonde quer que você vá. E é precioso servir o Senhor. É precioso amar o Senhor aonde você estiver, não desistindo e lembrando que você está em uma maratona diária e que o Senhor te prometeu vitória. Não deixe que o inimigo esfrie a sua fé, porque nós que somos cristãos, sabemos que todos os dias nós estamos diante de uma bolha, né? Quem aqui se sente que está diante de uma bolha protegido pelo Senhor o tempo inteiro?
Nós olhamos para as pessoas que estão sem Jesus e nós clamamos a Deus falando: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, como que essa pessoa está afundada. Olha como que essa pessoa está precisando de um socorro. Nós que somos cristãos, nós não estamos precisando de revelação, porque o Senhor tem falado o que fazer. O Senhor tem falado qual que é o que tomar. As atitudes do cristão são coisas simples. É só a sua comunhão com Deus. É só a sua fé. É só não desistir da sua obediência. É só não ceder aquilo que o inimigo tem proposto. É as básicas, os princípios básicos que o Senhor tem colocado diante da nossa mesa, diante da nossa casa. E nós vamos vencendo cada obstáculo. E nós vamos vencendo porque não é da nossa índole desistir. Não é a vontade do Senhor desanimar. Seja qual for o problema, talvez você conte o seu problema para alguém e essa pessoa não seria realmente capaz de passar por aquilo que você está passando, porque realmente é doloroso, porque realmente é difícil. Talvez essa pessoa vai te falar: não desanima, continua, persevera, anda, vamos adiante. E você pensa: é porque essa pessoa não está no meu lugar, porque se ela estivesse no meu lugar, ela saberia o quanto é doloroso. Mas o Senhor vem e te diz: não te desanime, continua. Vamos adiante, eu estou com você. Sabe por quê? Porque quando Paulo fala sobre o cansaço, ele nos mostra que o desânimo e o cansaço é real. Nós falamos: não, isso está acontecendo só comigo. Não é. Nós estamos todos em uma maratona diária, não é só com você. Paulo, ele mostra que é real aquilo que está acontecendo. É verdadeiro. O que você está pensando, o que você está passando é real. Só que aí o Senhor vem e diz: frustração não é a minha vontade, desânimo não é a minha vontade. Se o Senhor está em silêncio, você lê a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é quando o Senhor fala conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus, mas quando nós lemos uma palavra dessa, o Senhor fala conosco. O Senhor nos confirma. O Senhor confirma o nosso coração que não é para nós estarmos, que é para nós perseverarmos na fé, que é para nós não cansarmos, que não é para nós fadigarmos, que não é para nós pararmos. Quando nós lemos Isaías 40:30, vai falar que até os jovens cansam e se fadigam. Todos estão na mesma maratona, mas quem está no Senhor vence. Quem pega na mão do Senhor vence, independente de qual seja a sua idade. A palavra do Senhor diz que até os jovens se cansam e se fadigam. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os jovens certamente. Só a parte A que está proposto para o nosso coração nesta noite, que é não desistir. Independente se você está cansado, independente se você está fadigado, porque se você se apegar a isso, certamente você vai cair. Nós devemos nos apegar na nossa fé. Nós devemos nos apegar ao nosso Deus. Nós devemos nos apegar ao nosso Jesus, que está conosco a cada momento, nos renovando, nos fortalecendo, nos levando. Quantas e quantas vezes as pessoas falam: não, hoje eu não vou no culto. Mas no decorrer do dia, o Senhor te convence a estar aqui. Porque você sabe que você precisa. Você sabe que esse aqui é o alimento da semana. É aqui que nós pegamos a força que nós precisamos para vencer a segunda, para vencer a terça, para vencer a quarta, para vencer a quinta, sexta, até nós chegarmos aqui no domingo novamente. É disso aqui que nós precisamos. É do básico que nós precisamos. É de crer no Senhor que nós precisamos e nos apegar que amanhã a vitória vai vir. Se nós desanimarmos, nós entramos na desobediência daquilo que a palavra diz para nós fazer. Se nós desanimamos, nós nos tornamos infiel àquilo que tanto nós falamos que é real na nossa vida, que é a palavra de Deus. Nós devemos nos apegar à santidade que o Senhor nos leva através da palavra dEle. Quando nós falamos de santidade, nós entendemos que quando nós nos guardamos, quando nós nos colocamos diante do Senhor,
Ele nos leva a dia após dia estar mais santos. Ele nos leva dia após dia querer mais essa santidade maravilhosa que Ele tem para nós, porque quanto mais nós chegamos perto dEle, mais igual a Ele nós ficamos. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais Ele nos leva a ser parecido com Ele. Quando nós falamos de Jesus para as pessoas, é sempre com um sorriso de saber o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é fiel, o quanto Ele é leal. E quando nós não estamos na presença de Deus, todos aqui, quando encontrou o Senhor, tinham uma debilidade. E muitas dessas debilidades eram essas coisas que é totalmente ao contrário do que o Senhor é. Antes nós éramos infiéis, e quando nós nos aproximamos do Senhor, nós entendemos que precisamos ser fiéis. Antes nós agíamos da nossa própria maneira, mas quando nós nos achegamos diante do Senhor, e Ele nos faz uma promessa de vitória, Ele nos faz uma promessa de libertação, de restauração, de todo esse processo que acontece conosco, quando nós nos aproximamos do Senhor, nós vamos cada dia mais parecendo com o Senhor. E logo à frente, nós lemos em 1 Coríntios 15:58, que diz: sede firmes e constantes. A palavra do Senhor é completa o tempo todo em nos dizer que nós não podemos parar, que nós não podemos nos desanimar. E se fosse para mim ler vários versículos aqui, nós ia começar lá em Gênesis, e todos os livros do Senhor estariam lá dizendo: vamos, continua, se levante, caiu, levanta de novo, não desiste, vamos continuar. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundante na obra, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O seu tempo não é vão do Senhor. O tempo que você se preparou para estar aqui não é vão no Senhor. O tempo que você saiu da sua casa não é vão do Senhor. O tempo que você tira para buscar o Senhor não é vão. É assim, é o nosso alimento, é o nosso fortalecimento, é a nossa direção, é o nosso guia. Muitas das vezes nós erramos e paramos. E por que nós não oramos antes? Por que nós não ouvimos, né? Muitas vezes Deus fala e nós fazemos assim: não é isso não. E vai sem a direção de Deus, porque é assim que nós somos. Nós somos falhos, nós erramos, mas mesmo assim o Senhor fala: continua. Sede firmes, sede constante na palavra do Senhor, na obra do Senhor, naquilo que o Senhor te chamou, naquele dom que o Senhor te deu, no teu espírito, no seu ministério, no teu chamado. É aquilo que o Senhor vai falando no seu coração, e simplesmente a gente vai indo naquilo que o Senhor tem chamado. Porque a promessa é certa. Se não tivesse uma promessa, nós não estaríamos aqui. Se nós não conseguirmos acreditar que Deus vai fazer, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos tentando com os nossos braços. Nós estaríamos com a nossa mão tentando, correndo atrás. Quantas e quantas pessoas têm dinheiro e não conseguem a saúde? Quantas e quantas pessoas têm dinheiro para lutar com a sua própria mão e não conseguem a restauração de um filho? Não consegue a salvação de um esposo, não consegue uma família reunida diante da casa do Senhor. E tem recurso, e tem como ir atrás, mas nos provando que só Ele pode nos dar a vitória que precisamos. Só Ele pode nos levar aonde nós precisamos chegar. Aonde você quer chegar? Fala para o seu pai aonde você quer chegar. Fala para o seu pai o que você precisa para amanhã, o que você precisa para terça, o que você precisa para quarta, porque nesta noite Ele está liberando a bênção sobre a sua vida. Quem vive convicto no que o Senhor tem não desanima. Quem vive olhando para o que o Senhor prometeu não desanima. Quem vive olhando para a palavra não desanima.
Quem acredita no que o Senhor tem falado, não desanima. Você não está desanimado porque você está aqui hoje. Você está aqui hoje, você acreditou que mais uma vez o Senhor falaria com você. Você acreditou que nesta noite o Senhor te renovaria, o Senhor te levaria. Muitas vezes nós falamos, Senhor, eu não sou capaz. Mas quando nós vemos, nós acordamos, nos levantamos, vamos e conquistamos, porque o Senhor é conosco. Porque o Senhor vai conosco. Porque o Senhor fica conosco. Quando nós acordamos, Ele vai. Ele vai à frente, já vai preparando o caminho, já vai preparando as bênçãos e já vai iluminando. E a cada momento do dia nós vemos a proteção dEle. Nós vemos o cuidado dEle. Nós vemos o amor dEle. E quando nós olhamos e falamos, era para a morte. E o Senhor fez. Era para acidente, mas o Senhor livrou. Era para mim estar afundado, mas o Senhor foi lá e restaurou. Porque é isso que o Senhor faz naquele que crê. Naquele que acredita, naquele que tem fé, aquele que continua e não desiste. Talvez você desanimou no dia de hoje, porque você tem olhado para o seu tempo, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo que Ele determinou, que Ele determinar, é aonde vai ter a vitória. Nós só precisamos confiar. Nós só precisamos acreditar e entregar, porque no seu tempo você ceifará, diz a palavra do Senhor. O tempo de Deus pode passar um dia, pode passar 10 anos, mas se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E Ele vai te ajudar a chegar até esses 10 anos. Ele vai te ajudar a chegar até o amanhã. Ele vai te ajudar a chegar até ano que vem. Ele estará com você. Nós não podemos andar ansioso quanto ao tempo, porque o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso tempo. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai estar com você, Ele vai te ajudar, Ele vai te capacitar, Ele vai te fortalecer. Quando você achar que você não dá conta mais, Ele vai lá e vai renovar as suas forças. Porque no tempo dEle, Ele irá, porque o Senhor, Ele não se atrasa. Ele não está negando te abençoar, Ele está simplesmente no tempo de preparação da sua evolução. Ele não se atrasa. Ele está tudo no tempo certinho, cuidando, fazendo, indo com você, protegendo. Porque Ele não vai desistir, porque Ele te chamou e Ele te escolheu. Nós somos escolhidos a dedos. Quantas e quantas pessoas eram para estar aqui nessa noite? Mas você foi o escolhido para receber a bênção que o Senhor propôs nesta noite. O capítulo de Abacuque 2 fala que Ele não tarda, mas Ele virá se você esperar. Não pode desanimar, porque se você desistir, você não vai ter a vitória. Se você parar, você perde o tempo e não recebe a vitória proposta porque você parou. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, mas você tem que continuar. O céu, Ele nunca se atrasa e a bênção chegará. Se nós estamos aqui hoje é porque nós acreditamos. Se nós estamos aqui hoje é porque o Senhor tem sido fiel, porque se o Senhor não estivesse fazendo pelo menos um pouquinho, nós não estaríamos. Se nós estamos aqui hoje é porque nós estamos vendo o cuidado, nós estamos vendo a proteção, nós estamos vendo a direção, nós estamos ouvindo e continuando. Nós estaremos aqui a semana toda na oração da campanha, e nós estaremos aqui na quinta-feira, e nós estaremos aqui domingo de novo, porque o Senhor todos os dias nos dará uma porção nova. Uma porção nova de fé, uma porção nova de renovo, uma porção nova de crer e prevalecer naquilo que Ele tem para cada um de nós, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. E quando estamos com o Senhor, nós falamos de salvação por fim, né? Mas se falamos também do dia a dia. Se falamos também da vitória do dia a dia, quando nós não desistimos da nossa oração. Quando nós não desistimos do nosso Deus. Quando nós não desistimos da nossa fé. E por fim seremos
salvo. A palavra do Senhor está escrita em Mateus 24:13, que nós não podemos desistir, que por fim nós seremos salvos. Deus, Ele está trabalhando mesmo quando nós não estamos vendo. Muitas vezes nós estamos tão presos em nossos problemas, olhando para nós mesmos, olhando para os nossos problemas, olhando para a nossa dor, e nós não conseguimos ver que Deus está trabalhando, mas Ele está trabalhando. Ele não parou um segundo enquanto dormíamos, o Senhor trabalha ao nosso favor. Enquanto nós estamos no nosso trabalho, o Senhor trabalha ao nosso favor. Enquanto nós estamos fora de casa, o Senhor cuida da nossa casa, o Senhor cuida dos nossos filhos, o Senhor cuida da nossa família, e Ele cuida de nós no trânsito, e o tempo todo o cuidado dEle é conosco. Porque Ele não deixa um segundo de nos guardar, de nos proteger. Talvez você esteja cansado e não esteja vendo. Talvez você esteja anestesiado pela dor. Mas creia que o Senhor está com você o tempo todo. Creia que a palavra do Senhor não mente. E que a vitória prevalecerá na nossa vida, independente do tempo, independente se nós achamos que está demorando, independente se nós queremos que é para hoje e o Senhor quer para amanhã. A vitória virá pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário por cada um de nós. Por cada um de nós. Em Salmo 126 vai dizer que nós iremos colher, que nós iremos vir sorridente com os nossos feixes na mão. É grandioso as promessas do Senhor, porque Ele é maravilhoso conosco. Nós só precisamos perseverar, sairmos daqui nesta noite encorajados a continuar, a não desistir, a manter, mesmo que venha calúnia, mesmo que venha mentiras, mesmo que o inimigo coloque pessoas contra nós, mesmo que o inimigo levante, nós vamos continuar com a nossa cabeça erguidas e encorajados pela fé no Senhor. Mesmo que às vezes as pessoas vêm, mesmo às vezes que as calúnias tentam matar as pessoas com mentira, que desanima as pessoas de continuar, mesmo elas estando certas. O inimigo tenta desanimar, o inimigo tenta levar os olhos para outro lugar, quando nossos olhos devem estar no Senhor. Então, que nesta noite você saia daqui encorajado, com seu coração cheio de fé. Que nesta semana você vai obter vitória. Que nesta semana o Senhor estará com você cada segundo, trabalhando ao seu favor. Que você venha se colocar de pé. Vamos fazer uma oração. Vamos nos colocar diante do Senhor toda a fé que nós obtemos nesta noite, que o Senhor nos levou, nos fortaleceu, nos renovou. Que nesta noite nós possamos sair daqui convictos, porque quem é convicto naquilo que o Senhor prometeu não desanima. Quem está com os olhos na fé não desanima. Quem está na fé no Senhor não desanima. Então nesta noite nós sairemos daqui animados, renovados. Quem crê, diga glória a Deus.